Então bora dar continuidade à leitura comentada do livro Ação, Tempo e Conhecimento, dessa vez capítulo 8, que se chama Hayek, Efeito Ricardo e o Efeito Constantina. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Esse é um canal de viés auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para entrar no antepenúltimo capítulo do livro, que será o capítulo 8. Lembrando, essa é uma leitura comentada. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, primeiro se inscreva, muito importante. Ajuda a aumentar o número de inscritos de seguidores aqui no canal. Eu já bati a meta de 1.000 inscritos, agora a minha próxima meta é bater os 4.000 horas de watch time, então assista o vídeo que ajuda bastante. Embora eu não recomende que você comece por esse vídeo, o que é meio estranho dizendo pra você assistir o vídeo e depois não assistir o vídeo, mas é porque essa é uma parte de uma série especial que eu tô fazendo aqui no canal. Ela não começou, né, nesse livro aqui, no Ação, Tempo e Conhecimento, ela começou no livro dos proto-austríacos a Menger. O objetivo dessa série é basicamente ensinar a economia pra galera usando as teorias da Escola Austríaca de Economia. Só que antes de eu chegar na Escola Austríaca de Economia, eu passei por todo o passado para ver... estudando quais são os pensadores que influenciaram a Escola Austríaca de Economia. Então, esse é exatamente o papel do livro dos proto-austríacos a Menger. Então a série começa lá, eu recomendo que você assista de lá e depois venha pra cá e volte aqui para esse vídeo. Para facilitar seu trabalho, os links de download desse livro estão aqui na descrição, também o link de compra do livro está na descrição, assim como as duas playlists, tanto do proto-austríacos a Menger quanto do Ação, Tempo e Conhecimento. Então é só você clicar lá nos proto-austríacos a Menger e vir lendo, acompanhando a leitura comentada do livro desde então. Então é uma série bem longa, tá? Mas se faz necessário porque é muita coisa complexa. Sobre esse capítulo em si, esse capítulo ele talvez seja o mais curto do livro, ele começa na 176, 175 na verdade, e num pedacinho só da 184 que ele já acabou, tipo, é só um pedacinho mesmo, aqui ó, é muito pouca coisa, mas, tipo, em tamanho de livro é só isso aqui do livro, só que esse capítulo é muito denso, tem muito gráfico, então galera que estiver assistindo o vídeo aí lavando louça, alguma coisa, fazendo outra coisa, vai ter muito gráfico na tela, basicamente aí eu mostrando o livro e os gráficos. Então muita coisa vai ser mostrada aqui, porque esse capítulo é bem mais aprofundado que o outro, tá? Ele é basicamente uma continuação direta do capítulo 7, foi o capítulo da Tassi, mas com mais gráficos, mais aprofundado. Enfim, vamos lá. Capítulo 8, Hayek, o efeito Ricardo e o efeito Concertina. Primeiro tópico, introdução. No debate travado entre ambos, nos anos 30 do século passado, Keynes afirmava que as recessões são provocadas por investimentos de menos e poupança de mais, enquanto Hayek sustentava que elas são causadas por investimentos de mais e poupança de menos. Então, Keynes e Hayek eram radicalmente antagônicos nessas proposições, e Keynes estava errado e Hayek estava certo. Evidentemente, posições assim tão antagônicas confundem facilmente não apenas os leigos, mas também muitos economistas, e, ao mesmo tempo, mostram como a economia é um campo de estudos fascinante. Conforme comentamos em capítulos anteriores, uma das maiores dificuldades da maioria dos economistas da mainstream é entender a teoria austríaca do capital e, consequentemente, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, porque esta última integra a primeira com as teorias da moeda e do processo de mercado. Então, a Tassi ela é uma teoria bem completa, porque ela pega capital, processo de mercado e moeda. Então ela junta essas três coisas e cria a teoria austríaca de ciclos econômicos, Tassi para chamar mais simples. Se vocês estiverem lendo em inglês, verem leituras disso em inglês, ela está como ABCT, que é Austrian Business Cycles Theory. Cycles Theory, aliás. Mas vamos lá. Em particular, temos observado que existe uma dificuldade muito grande por parte dos economistas, até mais do que entre os leigos, em compreender o insight austríaco segundo o qual variações no estoque de moeda e na taxa de juros afetam a economia de modo não uniforme. A dificuldade é porque, em praticamente todos os casos, os economistas recebem uma formação que divide a economia em macro e micro e sequer estudam a teoria do capital. Resumindo, os economistas não são formados para serem economistas, são formados para serem palpiteiros a serviço do governo e sempre falando que o governo tem que interferir na propriedade privada. Isso é basicamente a formação de economia hoje em dia. Em Monetary Theory and the Trade Cycle, de 1933, e em Price and Production, de 1937, Hayek salientou que as flutuações cíclicas podem ser provocadas por fatores monetários, isto é, por aumentos da oferta de moeda não lastreados em poupança, que o fenômeno das flutuações, embora tendo causas monetárias, manifesta-se por alteração no setor real da economia, em sua estrutura real de produção ou estrutura de capital.
Naqueles livros, Hayek mostrou serem diferentes os impactos de uma queda na taxa de juros causados por aumentos na oferta de moeda e no aumento de poupança. Os primeiros provocam flutuações cíclicas, os segundos não. Os primeiros são maléficos, enquanto os segundos são benéficos. Esses impactos de uma expansão monetária não lastreada em poupança sobre a estrutura de produção da economia podem ser chamados de efeito taxa de juros. Mais tarde, em Profit, Interest and Investment, em 1939, em The Pure Theory of Capital, em 1941, reconhecendo a existência de lacunas nos dois livros anteriores, Hayek direcionou a atenção para os impactos que as variações nos preços relativos provocados pelas expansões monetárias causam sobre as decisões de investimentos. Esse impacto constitui um efeito de preços relativos. Então, toda essa parte aqui que foi abordada na introdução, a gente vai pegar aqui para estudar mais a fundo, tá? O segundo tópico será o efeito Ricardo, que é um efeito que o David Ricardo, por isso que é chamado de Ricardo, desenvolveu, então vai ser explicado, mas o Hayek aprimorou esse efeito, tá? Então ele pegou estudou em cima desse efeito do David Ricardo e deu uma melhorada nele. Mas vamos lá, vamos chegar aqui. Os dois efeitos são plenamente compatíveis um com o outro e ambos acontecem no contexto do chamado efeito Ricardo, para o qual há duas interpretações. A original, formulada por David Ricardo no início do século XIX, e a proposta por Hayek. Segundo a teoria do valor-trabalho, que Ricardo importou de Adam Smith, então ambas estão erradas, tanto a do Ricardo quanto a do Adam Smith, o valor não vem do trabalho, o valor vem da subjetividade da valoração dos indivíduos, o valor é feito na mente de cada pessoa. Por exemplo, se eu chegar para alguém e oferecer esse marca-página aqui, oferecer, sei lá, 10 reais, alguém pode falar, muito caro. Aí, sei lá, de repente eu mostro o outro lado, que tem o Conk, aqui é o Rothbard, aqui é o Conk. Aí, sei lá, o cara é muito fã do Conk, fala, 10 reais eu pago. Aí, sei lá, ou alguém que é muito fã do Rothbard compra porque, sei lá, gosta muito do Rothbard. Ou, sei lá, simplesmente alguém pode não querer comprar isso aqui por nenhum motivo, nem mesmo se chegar a pessoa e falar, não, toma aí pra você. A pessoa, não, eu não quero isso aqui, esse fascista do Rothbard, esse fascista do Conk, eu lá quero marca-página de fascista. Então, o valor das coisas, ele não é do trabalho, porque isso aqui teve um certo grau de trabalho para fazer, mas ele pode valer 10 reais para uma pessoa, pode não valer nada para outra, pode valer 50 reais para outra, enfim, o valor é subjetivo. Sei lá, pode valer 5 reais, pode valer 1 real, pode não valer nada também. Então, tudo depende da valoração dos indivíduos. O quanto de trabalho que deu para produzir essa marca-página não importa para a sua valoração. A valoração é feita com que é basicamente uma pergunta que você faz para a pessoa. Quanto você está disposto a pagar por isso? Ela pode falar, não quero nem de graça, ou ela pode, sei lá, pagar 10 mil reais, uma maluquice completa por um pedaço de papel, só marca-página, mas enfim, cada um valoriza as coisas da forma que quiser. Sei lá, alguém pode pagar, um exemplo aqui, por esse controle de videogame, 1.000 reais, por exemplo. O valor dele no mercado aí é 250, 300 reais, mas alguém pode pagar esse preço maluco, porque, sei lá, de repente a pessoa não sabe que tem esse valor, enfim. Como eu disse, o valor é subjetivo. E, de novo, o mesmo trabalho que foi gerado para pagar 250, 300 reais nisso aqui pode ser o mesmo trabalho para pagar 1.000 reais. Então, não tem dessa de que o valor vem do trabalho, tá? O valor é subjetivo. Isso é muito importante e foi o Karl Menger, não sozinho, né, que chegou com essa teoria, que chegou junto com o Giavon e com o Walras, para chegar nessa teoria da utilidade marginal decrescente, que é como é chamada, né, a utilidade marginal, na verdade, né, que aí você tem a subjetividade e tudo mais. Aí, mas não foi só ele, tá? Chegou o Giavon e o Walras junto. Só que se você for um pouquinho mais rigoroso ali historicamente, você tem mais dois caras que chegaram antes deles, que são o Hans Hermann Gossen e o James Urpi, acho que é assim o nome dele. Enfim, são os 3 últimos capítulos dos Proto-Cegos a Menger. Para quem está acompanhando a série sabe de quem eu estou falando, que basicamente é esse Urpia, depois o Gossen, depois o Menger, que são os 3 caras que chegaram nessa teoria. O Urpia acho que chegou 27 anos do Menger, e o outro cara, o Gossen, acho que foi 17 anos. Então, eles foram precursores, embora são ilustres desconhecidos na história do pensamento econômico, mas o professor Biratan Georgioro, sempre elogiando ele, fez um brilhante trabalho de pesquisa, de muita coisa, de pegar os pensamentos desses caras, colocar no livro e falar, eis esses caras aqui, vamos estudar eles porque os caras foram importantes. Mas enfim, feito esse longo disclaimer, vamos voltar aqui para a teoria. Para Ricardo, no entanto, isso não poderia acontecer quando se utiliza capital, pelo motivo de que uma máquina capaz de produzir, por um método indireto, a mesma quantidade de produto que, por exemplo, 100 trabalhadores mês podem produzir por um método direto, requer um número de trabalhadores inferior a 100 mês, pois, em caso contrário, não haveria razão para se utilizar a máquina. O que isso quer dizer? Digamos que eu tenha 100 funcionários na minha empresa, eu estou pensando em contratar uma máquina, então eu vou contratar essa máquina para ficar mais produtivo.
essa máquina, ela precisa fazer o trabalho de 100 funcionários. Porque se ela fizer o trabalho de, sei lá, 10 funcionários, não compensa eu contratar essa máquina. Ela tem que valer mais do que 100 funcionários. Se ela fizer o trabalho de 105, 106, sei lá. Por exemplo, com uma máquina eu posso aumentar a minha produção em 50%, sendo que para poder aumentar a minha produção em 50% eu tinha que contratar, sei lá, mais 100 funcionários, por exemplo. Então, pô, eu tava produzindo, digamos, 100 peças, agora eu tô produzindo 150. O meu custo caiu, porque diminuiu o valor com mão de obra, com trabalhadores. Eu tô mais eficiente. Só que ao mesmo tempo, digamos, essa máquina ela me produz, esses trabalhadores me produzem 100 peças, então cada um produz uma peça por hora, vamos pegar assim um exemplo. E aí essa máquina ela tá me produzindo só, sei lá, 30 peças por hora. Pô, mas espera aí, não tá compensando. Porque eu tinha 100 peças por hora, né, 100 trabalhadores cada um produzindo uma peça, agora eu só tenho 30 peças por hora. Que máquina ruim é essa? Não tá me compensando, então você não troca. Então é isso que o Ricardo percebeu. Se for benéfico trocar 100 trabalhadores por uma máquina, desde que a produtividade da máquina seja maior, vai ser feito sim essa troca. E antes que alguém venha reclamar falando, ah, mas isso é um absurdo, vai perder 100 trabalhadores. Não, significa que aqueles 100 trabalhadores eram improdutivos naquela área, isso libera a mão de obra, isso você tendo um ambiente de livre mercado, de poder contratar pessoas, o que não acontece no Brasil, que basicamente contratar pessoas é um crime. Mas, assim, uma economia saudável em que as pessoas não sejam completamente retardadas e defendam absurdos como CLT e coisas do tipo, o natural é que esses trabalhadores sejam alocados em outras áreas da economia, na qual o trabalho deles seja mais demandado do que naquela área. Então, sim, eles vão ficar desempregados durante um tempo, mas não para sempre, porque eles acabam sendo realocados em outras áreas, tá? Mas, vamos lá. Consequentemente, um aumento nos salários aumenta o custo dos 100 trabalhadores em um montante menor do que o crescimento no custo da máquina. O efeito Ricardo refere-se ao fato desse aumento de salários, ao mesmo tempo, encorajar a substituição de homens por máquinas e diminuir os preços dos bens produzidos, com o uso da máquina relativamente aos preços dos bens produzidos por processos mais diretos, sem a sua utilização. Esse efeito também funciona no sentido oposto. Elevações dos preços dos bens de consumo final diminuem os salários reais, fazendo com que as máquinas sejam substituídas por trabalhadores. O efeito Ricardo, portanto, em sua formulação original, refere-se à substituição de homens por máquinas quando os salários aumentam e ou os preços dos bens de consumo final caem. Entretanto, para Hayek, que trabalhou dentro da perspectiva da teoria do capital austríaca, o efeito não pode se restringir meramente à substituição entre mão de obra e máquinas, mas à substituição entre métodos de produção mais indiretos, roundabout, e métodos menos indiretos. Ou seja, o Hayek ele dá uma quebrada, de certa forma, no entendimento do Ricardo. Não é máquina versus trabalho, né, os trabalhadores, né, mão de obra braçal, vamos chamar assim, mas sim métodos de produção mais indiretos e métodos de produção menos indiretos. Quanto mais indireta uma cadeia de produção, mais produtiva ela é, porque ela emprega mais gente, gera mais capital, gera mais receita, enfim. Isso aqui já foi abordado em tópicos anteriores. Então, sempre que puder ser feita uma troca por um método mais indireto, vai ser feita. Porque, por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu queira construir uma casa. Qual que é o método mais direto para eu produzir uma casa? Eu vou lá e, sei lá, começo a tentar construir uma casa de barro, então eu começo a juntar barro e pegar ali com a mão e tentar fazer isso. Ou simplesmente eu posso fazer o método mais indireto, que é eu trabalhar em qualquer setor que seja, começar a comprar cimento, contratar um trabalhador, no caso um pedreiro, para poder levantar as paredes, depois, sei lá, eu contrato alguém para fazer o azulejo, até mesmo um pedreiro consegue fazer a mesma coisa. Então eu vou fazendo isso de maneira mais indireta, então eu começo a gerar mais produtividade na economia, porque agora antes que eu estava tentando fazer lá com barro, sei lá, de qualquer outro jeito meio improdutivo, agora eu estou empregando a galera da fábrica de cimento, estou empregando a galera da fábrica de azulejo indiretamente, né? Eu estou empregando o pedreiro que está fazendo o meu trabalho, depois fazendo trabalho lá para mim, depois, sei lá, pô, a casa precisa de parte elétrica, então contrata um eletricista, depois precisa, sei lá, de pintura nas paredes, contrata um pintor, e aí a casa está pronta. Então, tipo, é um método muito mais indireto do que simplesmente você ir lá e começar a fazer sua casinha lá de barro, lá, por exemplo. E tem como fazer casa de barro, tá? Só deixando claro. Só estou dando um exemplo aqui, aí você vai fazendo da maneira mais simples possível, uma casinha bem simples, você pode fazer uma casa mais complexa, só que com mais trabalho envolvido de mais gente, tá? Só para vocês entenderem a questão.
Não é correta, portanto, a impressão de que a teoria hayekiana dos ciclos econômicos é uma simples discussão acerca das variações na proporção entre capital e trabalho ao longo do tempo. A relevância da expansão monetária torna-se evidente. A implantação bem-sucedida de métodos de produção indiretos requer uma previsão prévia de recursos sob a forma de poupança voluntária. Esse termo aqui, poupança voluntária, que o professor vai usar bastante no livro, quer dizer basicamente a poupança natural da economia, que é tipo a grana que a galera está poupando naturalmente. Por exemplo, eu te dou 100 reais, você poupa 30. Então, dou 100 reais para o Zezinho, ele poupa 10. Eu dou 100 reais para a Mariazinha, ela poupa 105, porque ela já tinha mais 5 poupado, agora tem mais 100. Então, isso é basicamente a poupança. Eu não estou dando dinheiro para ninguém, tá? Estou dando um exemplo. Se quiserem mandar uma grana aí também pro canal, links na descrição. Tem os meios de apoio aí. Mas vamos lá. A poupança forçada, definida como expansões de crédito não lastreadas em expansões na poupança, termina gerando uma inflação dos preços de bens de ordem mais baixa e reduz os salários reais e, portanto, não é uma boa alternativa, porque o efeito Ricardo atua cumulativamente contra os métodos de produção mais indiretos. O que é essa tal da poupança forçada? Vamos dar um exemplo lá, sei lá. A pessoa A está poupando 30 reais. Aí ela decidiu aumentar a poupança dela para 50 reais. Então ela está poupando 20 a mais, aumentou a poupança dela. A pessoa B poupava 50 reais, desses 100 também, igualmente. E aí ela aumentou para 60. Então ela aumentou a poupança dela em 20%. Outra pessoa tinha 100, ela costumava poupar 10, agora ela está poupando mais 10, então ela dobrou a poupança dela, basicamente, ela saiu de 10 para 20. Então isso é um aumento natural da poupança. Agora, se o governo imprime moeda e dá mais 100 reais para todas as pessoas, pessoa A, B e C, isso é uma poupança forçada. Isso é basicamente expandir a base monetária e todas as pessoas, né, nesse exemplo, a pessoa A, B e C, elas vão ficar mais pobres porque é o natural que a inflação, à medida que o dinheiro vai circulando na economia, não é imediato, elas vão perdendo poder de arrecadação, poder de compra, né, na verdade. E de novo, inflação, isso é uma coisa que eu vou bater toda vez. Inflação não é o aumento generalizado de preços. Isso é consequência da inflação. Inflação é a expansão da base monetária sem lastro prévio em poupança. Ou, para ser mais técnico, é a expansão da parte M1 dos gráficos, que é o dinheiro que circula na parte M1 do gráfico de moeda, para quem é mais nerdola de economia, tá ligado o que eu tô falando. Mas é um gráfico que mostra a variação do estoque de moeda ao longo do tempo da economia em um determinado local, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, enfim. É esse gráfico que você tem que olhar para ver quanto que é a inflação. E, spoiler, ano passado foi 25%. O governo Lula imprimiu um quarto a mais de moeda. Basicamente significa que para cada 4 reais que tinha na economia, ele gerou mais um. Isso é loucura. Por isso que os preços estão subindo. Não é porque, mas, sei lá, o clima, mas que não sei o que. Não, isso é simplesmente mentira. É o governo querendo tirar a culpa dele e jogar a culpa no produtor. Não. Inflação sempre foi e sempre será a expansão da base monetária sem lastro prévio em poupança. Isso é a coisa mais importante para se entender. Mas vamos lá. Seguindo aqui. A poupança forçada termina gerando inflação nos preços de bens de ordem mais baixa e reduz os salários reais e, portanto, não é uma boa alternativa porque o efeito Ricardo atua cumulativamente contra os métodos de produção mais indiretos. Eu tinha lido essa parte, mas enfim, uma explicação meio longa, acabou me perdendo aqui. Por isso, um boom de investimento desencadeado por expansão monetária está fadado ao fracasso. As políticas keynesianas ditas de pleno emprego são implausíveis, exatamente por causa do efeito Ricardo. Em resumo, o efeito Ricardo refere-se à substituição de homens por máquinas, quando os salários nominais aumentam e o preço dos bens caem, quando o efeito Ricardo Hayekiano diz respeito à substituição de métodos mais indiretos por métodos menos indiretos, em decorrência do aumento de salariais e ou queda de preços. Então eles são diferentes, mas complementares ao mesmo tempo. Bom, as proposições de Hayek. O que o Hayek dizia aqui? Tem várias citações dele. Para efeitos didáticos, podemos resumir as principais proposições de Hayek. As recessões são causadas pelo encurtamento dos processos de produção, efeito concertina, cuja causa principal é o fenômeno da poupança forçada, que, por sua vez, é provocada pela nova moeda posta em circulação, cujos efeitos benéficos são temporários. Aumentos na poupança voluntária alargam permanentemente os processos de produção indiretos. Em contraste com Keynes, poupar faz bem à economia. O Keynes dizia que poupar faz mal à economia. O aumento da demanda de bens finais, causado por um crescimento não neutro na oferta de moeda, encurta inevitavelmente os processos de produção, efeito concertina, e leva futuramente também, inevitavelmente, a uma recessão na economia. Quarta,
Níveis excessivamente altos de gastos públicos e de impostos aumentam a relação gastos-poupança, encurtam os processos de produção, novamente o efeito concertina, e levam futuramente à recessão. Então, quando o governo gasta demais, isso também causa recessão, porque o governo ele acaba puxando todo o crédito para financiar sua própria dívida, um aperto no crédito gera falta de crédito para novos investimentos não são feitos, ou investimentos que não são mais viáveis por causa que o juro subiu, porque o governo puxou o crédito, acabam quebrando e basicamente isso causa uma quebradeira generalizada, crise, e aí você vê que basicamente é o caminho que o Brasil está adotando e a gente fica olhando para isso e fala, eu avisei. Tem vídeos meus em 2022 avisando que votar no Lula ia dar merda. As pessoas foram e fizeram o L mesmo assim pelo amor e pela democracia. Viva a democracia. Quinto, a oferta de moeda não deve variar, exceto o necessário para contrabalancear as variações na velocidade de circulação, os efeitos provocados pela integração nos negócios e as eventuais mudanças em métodos de pagamento. Isso aqui eu discordo um pouco do Hayek, tá? Pra mim, eu tô mais com a linha do Mises, que qualquer quantidade de moeda é necessária numa economia, é suficiente numa economia, né, no caso, então não necessariamente não tem necessidade para você expandir a base monetária de qualquer maneira, ponto. Não precisa, simplesmente os preços vão se adaptar à quantidade de moeda que existe na economia, ponto. Não quer dizer que eles vão ser determinados pela quantidade, mas sim que, assim, sei lá, se você tem 1 bilhão de base monetária, evidentemente é muito difícil que alguma coisa custe 1 bilhão, porque né, consumiria toda a base monetária daquele local. Então qualquer quantidade de moeda, os preços vão se ajustar. Então nada seria 1 bilhão, a coisa mais cara, mas sei lá, poderia ser 1 bilhão, 1 milhão, 2 milhões, alguma coisa muito cara naquela sociedade. Como, sei lá, uma coisa muito barata poderia ser, tipo, 10 centavos, 5 centavos. Então, basicamente, qualquer quantidade de moeda se adapta à quantidade de bens do local e eles acabam sendo precificados na moeda e acabam sendo precificados de maneira proporcional. Sei lá, por exemplo, você tem 1 bilhão de reais de base monetária. Eu não vou pedir 1 bilhão de reais isso aqui e alguém vai querer comprar porque o cara teria que ser dono de 100% da base monetária do país, pegando o Brasil como exemplo. Então não tem como. Vamos lá. Que ele fala aqui na velocidade de circulação, mesmo que o dinheiro comece a circular mais rápido, não precisa, tá? Isso aqui eu discordo do Hayek. Nisso aqui o Mises está certo e o Hayek está errado. Embora esse livro seja muito baseado em Hayek, tá? A oferta de moeda não deve variar, exceto necessário para contrabalançar as variações. Tá, aqui eu já li. Tópico 6. Uma expansão monetária efetuada fora esses casos é danosa por encurtar após algum tempo os processos de produção. Outra vez o efeito consentina. Só complementando aqui o tópico anterior, essa expansão de base monetária também pode ser feita via papel moeda, tá? No sentido assim, que seria mais uma substituição. Você pega um papel moeda velho assim, joga fora e produz novo, tá? Mas aí, tipo, sei lá, tem 100 mil moedas, notas de 5 reais ruins, que estão muito ferradas. Então você destrói essas e produz 100 mil novas. Em última análise, você não causou expansão da base monetária, você só tipo trocou uma moeda pela outra, basicamente. Você pegou moeda que estava ruim, papel moeda ruim, e criou papel moeda novo, mas simplesmente destruiu aquele. Agora, se você cria 100 mil notas de 5 reais, por exemplo, e joga elas na economia sem destruir as antigas, aí sim você começa a ter inflação, porque você expandiu a base monetária sem laço em poupança, tá? Aí nesse caso seria uma expansão de 500 mil reais, né? Mas vamos lá. Tópico 7. Crescimentos na produção e no comércio não justificam aumentos no crédito bancário. O governo não deve tentar enfrentar as recessões fazendo reflações monetárias, isto é, emitindo moeda, porque tais medidas apenas tenderiam a agravar o problema, uma vez que o efeito concertina iria se repetindo enquanto o governo persistisse em corrigir os desequilíbrios causados pela expansão monetária sem laço com expansões monetárias adicional. Basicamente, o que isso quer dizer? Se o governo continuar imprimindo moeda, a coisa vai piorar. Se o governo continuar imprimindo moeda, a coisa vai piorar ainda mais. É só um escalonamento. Então, tipo, imprimiu moeda, deu crise, imprime mais. A crise piorou, imprime mais que melhora. É basicamente você querer aplicar a solução que causa o problema, esperando que a sua solução que causou o problema resolva o problema que foi causado por causa da solução que você tentou colocar para resolver o problema em primeiro lugar. Não vai funcionar, é só uma insanidade. E isso aqui é basicamente teoria monetária moderna. E sim, é uma completa insanidade. Vamos lá. Efeito de taxa de juros. Agora começa a parte mais nerdola de gráfico, função, enfim, muita coisa aí nesse tópico. À medida que a taxa de juros cai, os retornos aumentam em geral, mas os processos mais indiretos ficam relativamente mais lucrativos. A isso os austríacos denominam de capital deepening, ou aprofundamento de capital.
para indicar que a base do triângulo de Hayek se alarga com a criação de novos estágios de produção à esquerda, mais afastados, portanto, do estágio do bem de consumo final ou bem de primeira ordem. E, conforme a taxa de juros aumenta, os retornos caem em geral, mas com viés em favor dos processos de produção mais diretos. Nesse caso, tende a acontecer um estreitamento da base do triângulo de Hayek ou capital shallow. Existe, portanto, uma simetria nos switches de curto prazo para longo prazo. Switch seria tipo... Como é que eu poderia traduzir isso aqui? Que é um termo de economia. Acho que seria tipo gatilhos, de certa forma. Talvez seja melhor. Ou talvez botões. Acho que talvez botões ficaria melhor. Então, tipo, botão de curto e botão de longo prazo. Acho que seria uma tradução melhor, ou gatilho de longo e curto prazo, enfim. Eu realmente não sei qual seria a melhor tradução aqui, porque isso aqui é um termo muito específico de economia e eu estou pensando aqui na melhor tradução. Mas eu acho melhor vocês tentarem entender o que ele quer dizer do que propriamente tentar traduzir, tá? E vamos lá. Existe, portanto, uma simetria nos switches de curto e longo prazo, de longo prazo e de curto para longo prazo e de longo para curto prazo. Ou seja, variações na taxa de juros não afetam de maneira proporcional todos os setores da estrutura de produção. Ou seja, mudou a taxa de juros, você não vai afetar igualmente todo mundo. Vai ter uma variação na afetação, acho que seria, né? O afetamento, não sei. Qual seria o correto? Deixa nos comentários aí, se você souber. Mas, enfim, um dos dois aí tá correto, não sei qual que é. Mas vai ter uma variação nisso, basicamente. As variações na taxa de juros afetam a economia de uma forma desigual ao longo da estrutura de produção. E isso aqui é fato, não tem como afetar tudo igual porque, né, tem variação. De novo, o dinheiro não entra uniformemente na economia de uma vez só, ele vai circulando. Isso não é considerado pelos modelos macroeconômicos, em que as mudanças na taxa de juros afetam toda a economia por igual, de modo uniforme. Isso aqui basicamente é uma nulidade da ciência econômica. É como você dizer que, sei lá, triângulos são quadrados, quadrados são círculos e círculos são triângulos. Não, isso é insanidade. Simbolicamente, sejam o Y rendimento e T, T nada, basicamente aqui, a letra T sem nada, e T menos 1 e T menos 2, que aqui vai entrar a parte de função, então vou mostrar para vocês, 3 estágios consecutivos da estrutura de produção. Em equilíbrio, então, teríamos, aí fica essa fórmula aqui bem no finalzinho da página, deixa eu focar legal aqui, que é essa aqui, ó, que é a YT menos 2 igual YT 1 menos 1 menos é igual a YT, basicamente, é essa função. Aí vamos lá que vai ter outra fórmula daqui a pouco. Cada um desses rendimentos, ou yields é basicamente rendimentos, tá? Isso aqui fica mais fácil de traduzir porque tem o termo intercambiável. É um valor presente. Por exemplo, sendo A a margem não descontada e R a taxa de desconto, taxa de juros, pode se escrever. Aí tem a fórmula de novo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Aí, aqui. Pegou legal agora. Vamos abrir mais o livro aqui. Mais para cá. Aí. Acho que deu pra ver, né? Deixa eu aproximar mais aqui. Que é essa aqui. Pra mim fica invertido, mas eu vou ler ela aqui também. Então ela fica YT menos 2, ou seja, tempo, né? Igual a AT menos 2, 1 mais R. R, de novo, a taxa de desconto, ou seja, a taxa de juros, elevado a menos 2, ou seja, entre parênteses, né, elevado a menos 2. Aí YT é menos 1, ou seja, tempo menos 1, é igual a AT menos 1, 1 mais R de novo, elevado a menos 1, ou seja, basicamente diminuiu um valor em cada parte. E YT igual a AT, né, sem nenhum número embaixo, 1 mais R, ou seja, basicamente você, em cada parte da função aqui, você diminuiu um valor. Era 2, menos 1, 0. Se as condições iniciais são y igual t menos 2 é igual a yt menos 1, yt a taxa de desconto é R0, então aí é o que o professor vai colocar uma condição. Né? Há uma taxa de desconto que R1, ou seja, os juros, a taxa de juros, ela seja maior do que R0, a gente teríamos yt menos 2 menor do que yt menos 1, obviamente, e yt menos 1 e yt 0. Basicamente está diminuindo, né? Então você está dizendo o quê? Que o 2 é menor que 1 e 1 é menor que 0.
Isso aqui não tem nenhuma dúvida. Indicando que os projetos com maior duração serão mais beneficiados que os de curta duração. Então, quanto mais durar um projeto, mais beneficiado ele vai ser por essa impressão de moeda no curto prazo. Depois a coisa muda, tá? Mas a gente vai chegar lá. Há uma taxa de desconto R2 menor do que R0, ou seja, a taxa de juros menor do que zero, teríamos YT-2 maior do que YT1, porque o juros base está maior, YT maior também. Basicamente seria isso. Sugerindo que os projetos de prazo mais longo são mais prejudicados que os de prazo mais curto. Deixa eu mostrar aqui para vocês todas essas formulazinhas aqui, para vocês pegarem aqui também. Pera aí, deixa eu ajustar uma coisa aqui. Deu uma diminuída na luz aqui, assim ela não fica tão estourada e não desfoca o vídeo. Essa parte aqui é tudo isso aqui que eu tava pegando, de fórmulas. Então pausa o vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Deixa eu só reajustar minha luz aqui de novo. Acho que aqui tá bom. Enfim, tô meio que fazendo aqui, de certa forma, ao vivo, entre aspas. Aí vamos lá. No gráfico seguinte, VP é o valor presente de dois projetos, ou seja, dois projetos diferentes. Um longo e um curto, um de longo prazo e um de curto prazo. E Y é o rendimento. A uma dada taxa de desconto, que não aparece no gráfico, os dois valores presentes são iguais para um dado rendimento. Evidentemente, a elasticidade dos projetos de prazos maiores é menor do que a dos projetos de prazos menores. Então, mostrando o gráfico aqui para vocês de novo. Espero que não estoure tanto minha luz aqui. Ó, aqui o valor presente, aí o VP 0, né, que seria valor presente igual a 0, ele vai aqui na linha de baixo é o rendimento, ou seja, tipo, é o valor presente, aqui, rendimento, aqui, né, nessa linha aqui de baixo. E aí, peraí, deixa eu focar de novo. Aí você tem as curvas, né, curva de longa, curva de curto, e aqui é quando elas se casam, que é esse ponto A, basicamente. Então, para pegarem aqui essa questão. Isso aqui que tá falando, a elasticidade dos projetos. O que é esse conceito? Isso é um conceito econômico que eu vou tirar um tempo aqui para explicar. Todo bem, ele tem uma certa elasticidade. O que isso quer dizer? Que é o quanto ele é elástico ou inelástico. O que isso quer dizer? Quanto que você consegue aumentar o preço de um bem sem que as pessoas simplesmente parem de comprar ele? Se esse bem ele tem um preço que você consegue aumentar bastante e as pessoas não param de comprar, significa que esse bem tem uma demanda bastante elástica. Agora, se você aumenta um pouquinho o preço, as pessoas já param de comprar, então significa que esse bem tem uma demanda inelástica. Vou dar um exemplo aqui. Água. Água é um bem que você consegue aumentar bastante o preço, porque ele tem uma demanda bastante elástica. As pessoas não conseguem ficar sem água. Só que vai chegar uma hora também que as pessoas vão falar, esse preço está ridículo, não compensa mais. Então, sei lá, elas vão procurar outros meios de obter água, de repente filtrar a água da chuva, alguma coisa assim, mas não vão mais comprar. Agora, por exemplo, um bem que tem uma demanda bastante inelástica. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Pão. Tu vai na padaria, tu espera, sei lá, pagar 50 centavos, R$1 em cada pão ali, mais ou menos. Cara, se o padeiro aumentar o pão pra R$25 na unidade, você não vai comprar mais pão. Às vezes você fala, esse padeiro tá maluco, que se dane, não vou comprar mais pão. Acabou. Ou, sei lá, comprar outra coisa, entendeu? Ou, sei lá, vou comprar pão Puma, porque ele tem muitos bens substitutos também, que é outro fator que ajuda a explicar a elasticidade da moeda. Por exemplo, a água você não tem muito substituto para algumas funções específicas da água. Sei lá, por exemplo, eu quero satisfazer minha sede, mas beleza, eu vou fazer isso com suco, mas suco precisa de água. Eu vou fazer isso com, sei lá, refrigerante. Tá, beleza, você tem uma certa coisa. Mas um pão, assim, ele é bem mais substituto, sei lá. Você pode não comer pão de manhã, você pode, sei lá, fritar um ovo para você comer, fritar um bacon, alguma coisa, fazer meio que um café americano. Ou aquele pão específico está muito caro, então você troca por outros. O pão francês lá, aqui no litoral a gente chama de média, tá muito caro, então beleza, eu vou comprar o pão de cará. Ou o pão de leite, né, como é chamado nos outros lugares do Brasil. Aqui eu tenho que ficar explicando as peculiaridades de como a gente chama aqui na Baixada, né, então é engraçado. Beleza, eu vou comprar
esse aqui porque está mais barato. Então você percebe que assim, o pão, um tipo específico de pão, no caso aqui o pão francês, ele não tem uma elasticidade de demanda muito grande. Você não consegue aumentar o valor deles, porque se você aumentar muito o valor dele, as pessoas simplesmente vão olhar para outros bens substitutos e falar, eu vou comprar isso aqui, não vou comprar isso aqui. Aí você fica com o pão lá parado, mofando e não vai conseguir vender. Então você não pode aumentar o preço. Isso é o conceito da elasticidade de preços, né, no caso. Basicamente, se o preço é elástico ou inelástico. Bom, tópico 4, efeito preços relativos. O aprofundamento dos processos de produção permite obter quantidade de produtos maiores a partir de um dado volume de fatores de produção. Mas estes bens só estarão disponíveis posteriormente, e tanto mais posteriormente quanto mais indireto for o processo de produção. Eis a decisão econômica. É mais lucrativo manter ou alterar a estrutura de produção? A resposta vai depender da comparação entre o preço recebido pelo bem final e os preços que devem ser pagos pelos bens intermediários. Tomemos o caso de uma expansão na oferta da moeda. Ela reduz a taxa de juros, o que aumenta o grau de roundaboutness, ou seja, do quanto indireto fica. Isto é, acontece um alargamento da estrutura de produção, aumenta a quantidade de locais que está sendo produzido. Lembra o exemplo lá da casa que eu falei? Então, digamos que agora, digamos que naquele exemplo lá específico, aconteceu uma expansão de moeda e você foi um dos beneficiados, recebeu o dinheiro. Então, ao invés de tentar construir sua casa com barro, lá, do exemplo que eu dei, agora você está fazendo uma estrutura de produção mais indireta, mais roundabout. Então, você está basicamente contratando um monte de gente, fazendo tudo que eu dei exemplo lá atrás. Com isso, os preços dos bens finais irão subir comparativamente aos preços dos bens mais distantes do consumo final, o que elevará os rendimentos nos setores produtores dos primeiros e provocará, assim, uma redução no grau de roundaboutness. Hayek denominou isso, como vimos, de efeito Ricardo, que, em sua formulação original, referia-se à substituição de mão de obra, fator de produção de curto prazo, por capital, fator de produção de longo prazo, em decorrência de uma redução na taxa de juros. Mas para Hayek e os austríacos, a substituição relevante não é entre homem e máquina, mas entre bens de capital de ordem menos elevadas e de ordem mais elevadas, ao longo da estrutura de capital. Na fase inicial do ciclo, as taxas de juros artificialmente baixas estimulam Na fase inicial do ciclo, a taxa de juros artificialmente baixa estimula os investimentos em bens de capital em estágio mais afastado do consumo final, ou seja, coisas que são mais distantes, por exemplo, aço, carros, aço para produzir carro, aço para produzir construção civil, coisas desse tipo, dessa linha que vão sendo usadas, basicamente. Então, vamos lá. Isso provocará uma disputa por bens de capital de ordem mais baixas, complementares aos de ordem mais elevadas, fazendo subir os seus preços, o que provoca um aumento na demanda por crédito, desperation borrowing, e o subsequente aumento na taxa de juros, que por sua vez encoraja a liquidação de projetos de produção iniciados na primeira fase, mas ainda não terminados. O que isso quer dizer? Que basicamente a galera pega dinheiro emprestado para poder produzir algum bem que não necessariamente se conecta com a demanda das pessoas, porque estava barato, então vamos fazer qualquer coisa, é o chamado bail investments. E aí a galera começa a perceber que não tá rolando um aperto monetário ali porque tem muita demanda por crédito e não tem crédito o suficiente. Aí o governo pode fazer duas coisas. Ou o governo mete o louco e imprime mais dinheiro, ou ele simplesmente deixa a economia sangrar e deixa esses investimentos ruins serem liquidados. E geralmente, qual que é a alternativa que o governo sempre faz? Bom, a gente imprimiu 1 trilhão, vamos imprimir mais 5 que o problema resolve. Então, é basicamente isso que acontece. O economista J. R. Steele, The Economics of Friedrich Hayek, Macmillan Press, Londres, 1976, capítulo 8, nos dá um exemplo simples desse fenômeno. Sendo x0 o custo do investimento em t, ou seja, tempo, igual a zero, b o valor da receita líquida contínua da venda de bens finais, n o ponto no tempo no futuro em que a receita deixará de existir, e r a taxa de juros, então, aí temos uma fórmula aqui, deixa eu mostrar para vocês. Focando aqui, é essa aqui, ó. Aí eu vou dar uma lida nela aqui, mas pausa o vídeo aí para vocês darem uma olhada. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais de tempo, porque acho que eu deixei pouco tempo na tela e vocês não conseguiram pegar direito. Então pausa o vídeo aí quem quiser ver. Mas enfim, vamos lá. Aí fica x0, aí uma função, né? N em cima e 0 embaixo. B, ERT, DT igual B1 menos ERN dividido por R. Ou seja, N é o valor qualquer, que pode ser qualquer coisa, venda de bens finais, o preço, né, no caso.
a receita líquida, né, na verdade, e B, a receita líquida contínua, basicamente, então fica o R é o valor dos juros, né, no caso. Aí você faz RN, ou seja, é o valor dos juros e o valor da receita ali que vai ter, que pode ser qualquer coisa, dividido por R. Basicamente é isso que você divide pela taxa de juros, porque você precisa dividir pela taxa de juros para saber se o investimento deu certo ou não. China admite que os níveis de investimentos estejam em seus ótimos, com cada unidade marginal, aí eu preciso dar um exemplo aqui, R$ 100, proporcionando uma taxa interna de retorno igual à taxa de juros de mercado. Esse é o exemplo 7%. Então, para cada R$ 100 que você investe, você consegue 107. Podem se encontrar valores para B para qualquer método de produção e selecionando valores para N utilizando a equação acima, pode-se escrever. Aí, aqui tem um gráfico que fica dessa forma aqui, ó. Aí ele fica N, 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? E aí tem cada valor diferente aqui para baixo, que aí são respectivamente 23,7, 13,9, 10,8, 9,3, 8,5 e 8,0, ou seja, 8 redondo. A estrutura de capital está em equilíbrio. Para verificar o impacto de um aumento nos preços dos bens finais, podemos fazer cada B subir, por exemplo, 5% e nos levar a novos valores para a mesma equação. As novas taxas internas de retorno serão, aí você tem 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 8,9, 8,1, 7,8, 7,6, 7,6 e 7,5. Aqui basicamente é uma resolução daquela fórmula anterior, tá? Que o professor está aplicando. Então quem quiser fazer a matemática aí, pode fazer que vai bater os números aqui. Se não bater os números aqui é porque vocês erraram na matemática. Mas é esse aqui, ó. É esse gráfico aqui, ó. Exatamente aqui onde eu estou apontando. Que ele está colocando. Então vamos lá. Como eu falei, esse capítulo vai ter muito gráfico, tá? Apesar de ser curto, é muita coisa. Vamos lá, seguindo aqui. Podemos verificar que todos os rendimentos são agora maiores do que o original, que foi admitir o ser de 7%. Há, assim, incentivos para investir em todos os métodos de produção, capital widening ou capital deepening, mas o incentivo é maior para os métodos menos indiretos, capital shallowing. O efeito Ricardo produz, então, um impacto inicial de aumentar o produto, embora o nível de investimento não mude, mas produz o fenômeno de capital shallowing ou efeito Constantina. Em português, algo como efeito sanfona. Efeito sanfona é a melhor explicação aqui. O professor poderia ter usado essa definição logo no começo. O que é a sanfona? Não sei quem já viu uma sanfona, mas assim, basicamente é um instrumento musical, né? Você tem um treco aqui no meio, né? Sei lá, é tipo um bagulho que você consegue contrair. Eu não sei explicar o que é, mas você pega a sanfona, você aperta assim, ela faz uma nota. Você aperta assim de novo, ela faz outra. Aí se você aperta menos um pouquinho e expande assim, mexe ela um pouquinho assim pro lado pro outro, ela vai fazendo sons diferentes. Eu não sei se alguém aqui toca sanfona, mas se alguém tocar sanfona vai entender o que eu tô falando. É extremamente complexo, tá? Aquele treco. Não é só você ficar apertando, fazendo assim com ela. Tem um jeito lá que você consegue extrair umas notas e deve ser uma coisa bem divertida tocar sanfona. Mas é o que ele tá querendo colocar de analogia aqui, porque você tem essa questão aqui. Ou seja, o capital, ele basicamente ele se aprofunda e ao mesmo tempo ele se alarga, a estrutura de capital. Então, de novo, uma sanfona. Você pegou, compactou a sanfona. O capital se aprofundou. Se compactou, na verdade. Aí depois você expandiu a sanfona. Então, ele fez o shallowing, né, que seria basicamente se espalhar, e aqui é o deepening, né, que é tipo ele está se comprimindo, basicamente. Vamos lá. Já que a concertina é um instrumento musical com fole semelhante a um acordeão, em que ao abrir-se o fole pressionando um botão obtém-se uma nota musical e ao fechar o fole tem-se outra. Então, basicamente o professor descrevendo o que é uma concertina. O efeito concertina refere-se, portanto, ao fato de que que a poupança forçada incentiva inicialmente métodos de produção mais indiretos, mas, após algum tempo, os investimentos acabam sendo realocados para os métodos menos indiretos, fazendo com que a estrutura de capital estique e encolha, tal como uma sanfona, um exemplo que eu estava dando aqui agora há pouco. No final das contas, o estoque de capital agregado ou capital fixo diminui. Esta proposição é o que os economistas keynesianos, entre eles Caldor, que criticou a teoria hayekiana, não foram capazes de entender. Jura? Keynesiano não conseguiram entender a economia de verdade? Que inesperado, né? A conclusão é que a expansão monetária e a queda da taxa de juros encorajam investimentos em capital em geral, especialmente os mais indiretos, mas o efeito subsequente de elevação dos preços dos bens finais tende a anular esse viés antes mesmo que a taxa de juros aumente. No fim, vem a recessão, mas a facilidade de recurso e a queda nos rendimentos nos estágios finais de bens
nos estágios de bens finais e deflagram o efeito Ricardo reverso e começam novamente a se tornar atrativos os investimentos em métodos de produção mais indiretos. O boom artificial pela expansão monetária provoca, após algum tempo então, distorções consideráveis na estrutura de produção. Mesmo antes do aumento da taxa de juros, as subidas nas taxas de retorno fazem com que projetos, investimentos que pareciam lucrativos tornem-se não lucrativos a serem abandonados. Tornarem-se não lucrativos e serem abandonados. Perdão, li errado aqui. Quando a taxa de juros subir, o que acontecerá em decorrência da disputa pelo crédito entre os setores mais próximos e mais afastados dos bens de consumo final, ocorrerá uma aceleração nesse processo. Adicionalmente, os efeitos da queda na renda desses setores agora não são mais lucrativos, Peraí, tá meio confuso aqui. Adicionalmente, os efeitos da queda na renda desses setores, agora não mais lucrativos, causarão queda na demanda de bens de consumo final e mais desemprego. Tá, achei que tinha que ter um Q aqui para ligar as coisas, mas não precisava. A queda na demanda de bens intermediários da estrutura da produção, gerada pela demanda de bens finais menores, será mais um agravante. Então, basicamente, começa o colapso, vamos dizer assim, um meltdown, né, como eles falam. O dinheiro ele começa a fluir, pegando aqui algum ponto aqui, entre os setores mais próximos, mais afastados dos bens de consumo final. Ocorrerá uma aceleração nesse processo. Adicionalmente, os efeitos da queda de renda nesses setores, agora não mais lucrativos, causarão queda na demanda de bens de consumo final. Ou seja, por exemplo, o governo fez todo esse boom para poder produzir prédios, por exemplo. A galera tá mais pobre, não tem mais tanto dinheiro assim para comprar um apartamento, então agora caiu a demanda por apartamento, que seria naquele ciclo lá, por exemplo, foi um ciclo de expansão imobiliária, o bem final. Aí, por exemplo, e mais desemprego, ou seja, como não está tendo mais demanda na ponta da linha, vamos colocar assim, que seria o final de prédio, então a galera começa a olhar assim e fala, pô, estamos pensando em construir um prédio ali, não sei o que, não vamos construir esse prédio, ou então para a construção, demite os funcionários que já estão fazendo algum prédio, alguma coisa, ou diminui o salário deles, alguma coisa, ou tem uma diminuição de salário, ou tem um massivo desemprego nesse setor. Tá? Vamos lá. A queda na demanda de bens intermediários da estrutura de produção, gerada pela demanda de bens finais menores, será mais um agravante. Então, o que seriam esses bens intermediários? Tem que produzir o aço para a construção civil, certo? Mas também você tem que produzir cimento. Então, isso seriam bens básicos. Mas, por exemplo, azulejo para colocar em algumas áreas do prédio, também não tem mais. Então, mais um agravante. Tubos de isolamento elétrico, né? Aqueles tubos que passa a fiação, sabe? Tigre, Amanco, essas coisas assim, quem é da construção civil vai entender o que eu estou falando. Também cai a demanda, fiação elétrica, também cai a demanda. Então, isso vai agravando todo o problema que já estava acontecendo por culpa do governo. Bom, próximo tópico, representação gráfica do efeito taxa de juros. Suponhamos que a expansão monetária reduz a taxa de juros de R para R, uma vírgulazinha em cima, vou chamar de R1, tá? Os recursos migrarão dos projetos curtos para os longos, o que, admitindo que a eficiência marginal do capital seja decrescente, fará crescer os rendimentos dos projetos de curto e cair dos longos, deslocando as curvas e eliminando os diferenciais entre as taxas de retorno. Com isso, o equilíbrio se desloca do ponto A e vai para o ponto B, onde os valores presentes dos dois projetos são novamente iguais. Mas o ponto B não configura um equilíbrio estável, porque tanto a migração de recursos para os novos investimentos como o switch dos investimentos fazem o produto final cair. Com a demanda de bens finais constante, ou mesmo aumentando caso o boom de crédito reduza o desemprego, os preços dos bens finais subirão. Então, o que isso quer dizer aqui? Vamos mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. De novo. Peraí, deixa eu focar certinho. Aí, aqui, ó. Valor presente 1, valor presente 2, valor presente 0, né? Seria, isso mesmo. Na verdade é ao contrário. Valor presente 2, valor presente 1, valor presente 0. Aí de novo, valor presente e aqui é rendimento. Aí tá vendo quando o professor fala que vai casar o gráfico? Ó, tem um ponto aqui em que as duas curvas se curvam, se cruzam, que é no B. Que é quando ele fala aqui, ó. O ponto B não configura um equilíbrio estável. Então, ó. Aqui, ó. Deixa eu baixar a luz aqui de novo. Ó, tá vendo?
Aqui é o projeto longo, aqui é o projeto curto, ó, que ele aponta. Aí elas se cruzam exatamente aqui. Só que isso não é estável porque não vai ficar nesse ponto exatamente para sempre. Ela vai se deslocar porque os motivos explicados aqui acima vão fazer pressão nessa curva para ela se desalocar de novo. Aí, próximo tópico, representação gráfica do efeito dos preços relativos. Quando os preços aumentam, os valores proporcionais dos rendimentos futuros crescem e, com isso, os valores presentes dos dois projetos. Mas os rendimentos aumentam diferenciadamente. Uma elevação de X% no preço aumenta o retorno de Y, vamos chamar de Y1 para Y3. Tem os 3 vírgulas em cima. No projeto de curto e de Y1, de novo, para Y2 no longo. Se não houvesse limite para os fundos de investimento, o equilíbrio, a nova taxa de desconto de R, um tracinho em cima, ou seja, R1, iria do ponto A para o ponto C. No entanto, como os recursos são limitados, ou seja, não tem tudo para todo mundo, as pessoas disputam recursos para poder fazer seus projetos, o incentivo provocará um switch dos projetos de longo para os de curto que, dado que a eficiência marginal do capital é decrescente, fará o yield do projeto longo subir e do projeto curto cair, o que deslocará as duas curvas. Comparativamente, as curvas que se cortam em C, a curva de projeto curto se desloca para baixo e a curva do projeto longo se desloca para cima. A nova combinação ótima de investimentos ocorrerá em um ponto como D, que admite que sua localização que admite por sua localização que não haja variações no fluxo de investimentos. Então, de novo aqui a mesma coisa, valor presente e rendimento tá no eixo da curva aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, aí aqui a curva está no ponto D, ó, tá aqui, ó. É aqui mesmo? É aqui mesmo. É porque aqui para mim fica invertido e parece um B. Aqui, ó. Ele tá aqui, aí aqui que cruza, só que de novo, como colocado aqui, voltando, por sua localização que não haja variações no fluxo de investimento, ou seja, não tem variação, não está variando quanto está sendo investido, então vai ficar ali mais ou menos estável, mas muito provavelmente não fica, porque de novo o mercado não é uma foto, uma estática, o mercado não fica em equilíbrio, ele tende ao equilíbrio, mas nunca chega, porque sempre tem variações que afetam o tal equilíbrio. Bom, último tópico, conclusões. Este capítulo é uma extensão um pouco mais sofisticada de alguns aspectos do capítulo anterior, eu diria bem mais sofisticada, em que expusemos a teoria acerca dos ciclos econômicos que diagnostica as causas das flutuações cíclicas da economia nas expansões de moeda e do crédito, não lastreadas em um correspondente aumento na disposição de poupar dos indivíduos e empresas. Ao ingressar na economia, a moeda nova provoca o efeito de diminuir a taxa de juros e assim estimular os projetos de longa maturação, mais do que proporcionalmente às de curto prazo. Aqui está escrito errado, está escrito custo prazo. A base da estrutura de produção se alarga. Contudo, quando a artificialidade da taxa de juros é descoberta pelos agentes no processo de mercado, isto é, quando eles percebem que não se trata de mais poupança, mas apenas de mais moeda fantasiada de poupança, surge a quebra de coordenação, que faz com que a taxa de juros suba, o que desestimula os investimentos realizados anteriormente nos estágios mais afastados da estrutura de produção, que deixam de se tornar lucrativos. A estrutura de produção encolhe, é o efeito concertina em ação. O efeito Ricardo Hayekiano não diz respeito à substituição de trabalhadores por máquinas no decorrer do ciclo, mas à substituição de métodos mais indiretos, roundabout, por métodos menos indiretos em decorrência dos ajustamentos impostos ao setor real da economia pela ausência de coordenação provocada pela poupança forçada. Bom, isso aqui dá encerramento nesse capítulo 8, embora um dos menores capítulos do livro, isso não impediu de ficar um dos maiores livros, um dos menores capítulos do livro, não impediu de ficar um dos maiores vídeos da série, né? Porque muita coisa, muito gráfico, muita explicação, muita coisa técnica para ser explicada, então faz ser necessário explicar as coisas, né? Porque senão vocês não vão entender. Se ainda assim vocês ficaram com alguma dúvida, que é bem provável, porque esse capítulo é bem denso, a caixa de comentários está aqui. Além de você comentar no vídeo, ajuda a engajar o vídeo. Você também ajuda a jogar o vídeo para mais gente, porque vídeo com bastante comentário o YouTube joga para mais pessoas. Deixa uma curtida também. Isso ajuda a engajar o canal também. Basicamente os novos requisitos do YouTube curtida e comentário. Então faça um favor de curtir, faça um favor de comentar. Se você não ficou com dúvida, não tem nada a dizer, só comenta bom vídeo, obrigado, sei lá, comenta qualquer coisa que ajuda a engajar o canal. Comenta up, sei lá, comentário para engajar o canal, pronto, já ajuda. Ou sei lá, cheguei até o final, coloca assim pra saber. Marca o momento final do vídeo lá. Na descrição tem sempre o link dos parceiros do canal, Manifesto 38, você compra boneca, camiseta, você irritar seus amigos comunistas.
tá aí na descrição, vai lá para comprar os materiais deles. Tem também na descrição o resto dos parceiros do canal, a Ana, que é minha designer de thumb, a melhor parceria do YouTube que eu poderia ter. Então temos as melhores thumbs do YouTube aqui no canal, modéstia à parte, e com todo respeito aos outros canais, mas as thumbs de vocês são muito inferiores porque vocês não trabalham com a Ana. Então se você quiser ter seu canal no YouTube e ter thumbs tão boa contra a minha, contate a Ana, é a minha designer de thumb. Tá aí o contato dela na descrição. Ela também cuida da parte de gráfica de rede social, tá? Então todos os posts que você vê lá de Instagram, essas coisas que eu faço, de arte para os vídeos e tudo mais, é ela quem faz, tá? Os videozinhos do Instagram também é ela quem faz. Então, né, o serviço completo. Na descrição também, o link para o contato do Natan, pra você aprender a falar inglês, se você quiser ir embora do Brasil, ou quiser, por algum motivo, aprender a falar inglês, que não seja ir embora do Brasil. Tem o Natan, meu parceiro que dá aula de inglês, então contate ele também. Tá aí na descrição o contato dele. Lembrando, inscritos do canal Libertário 013 tem desconto. Então, mais um motivo para você se inscrever no canal, porque se você for lá e não mandar o print para ele provando que você é inscrito no canal, você não vai ter direito a desconto. Você vai pagar a taxa completa lá da matrícula. Então, né, mais um motivo para você ser inscrito aqui no canal. E também apoie o canal financeiramente se você desejar. Os links para isso estão na descrição, através de Bitcoin, não Nano, via criptomoeda, ou pode apoiar via Pix mesmo, se você quiser, que é o contato.libertario03@gmail.com. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.